Nós vamos então iniciando o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. Nós estamos no capítulo 2, nos exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Hoje é o nosso quinto encontro e nós vamos estudar sobre o Senhor Demé. E, embora Kardec tenha trazido para nós aqui o texto resumido, um texto resumido no livro O Céu e o Inferno, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado desse espírito, não apenas para analisar a sua condição como espírito feliz aqui nessa nossa coletânea, mas também para conhecer um pouco das suas atividades no plano espiritual e a relação que ele tinha com Allan Kardec, uma relação importante, como eu comentei com vocês, quando Kardec teve ali passou por uma situação complicada da sua saúde durante o desenvolvimento do trabalho, dos trabalhos para elaboração da codificação. Então, saindo do livro Céu e Inferno, nós vamos lá para a Revista Espírita. Ela é do mês de março de 1865. Então nós vamos ver aqui várias comunicações, então imagina o esforço que Kardec fez para poder resumir todo esse conteúdo a respeito desse espírito. Mas devagar a gente vai desenvolvendo, conhecendo um pouquinho mais sobre esse espírito. Então aquele morto é um artigo, aqui de um necrológico que Kardec fez. Tanto interessante desse necrológico foi tanto da viúva Folon, que nós vamos estudar sobre ela também, que é um espírito também na condição de espírito feliz, e agora o Dr. Demé. Então ele coloca para nós: morto em Albi, em Tarn, 26 de janeiro de 1865. Lembrando que essa publicação na Revista Espírita, ela é um informativo geral para todos aqueles que se interessavam em conhecer tudo que se desenrolava dentro da doutrina espírita, nas suas atividades, nas suas instituições, personalidades, publicações. Então era uma revista, um veículo público. Então por isso ele colocou essa nota para que todos pudessem conhecê-lo. Mais uma alma de escola acaba de deixar a Terra. O Sr. Demé era um médico homeopata muito distinto em Albi. Seu caráter, tanto quanto seu saber, tinham-lhe granjeado a estima e a veneração de seus concidadãos. Só o conhecemos por meio de sua correspondência e da de seus amigos, mas bastou para nos revelar toda a grandeza e toda a nobreza de seus sentimentos. Sua bondade e sua caridade eram inesgotáveis, e, malgrado a idade avançada, nenhuma fadiga o impedia de ir socorrer os pobres doentes. O preço das visitas era a menor de suas preocupações. Preocupava-se mais com os desgraçados do que com aqueles que sabia que podiam pagar, porque, como dizia, em sua falta esses últimos sempre poderiam arranjar outro médico. Aos primeiros, não somente dava os remédios gratuitamente, mas muitas vezes provia as suas necessidades materiais, o que algumas vezes é o mais útil dos medicamentos. Pode dizer-se que era o cura d'armes da medicina. Aqui, para quem conheceu um pouquinho da história do Dr. Bezerra de Menezes, nós vemos uma semelhança muito grande de ação deles, Dr. Bezerra de Menezes também fazia esse trabalho caritativo de atender as pessoas mais pobres. Inclusive, para quem assistiu ao filme, que conta um pouquinho da história dele, se lembra daquela passagem em que uma senhora foi atendida e não tinha dinheiro para comprar remédios, e aí então ele tirou do dedo o anel de formatura do seu curso de medicina, para que pudesse trocar por remédios. Então a gente vê ações dessa natureza em espíritos tão grandes. Beijo, Pati, bom dia, Gilda, beijos, bom dia, João. Vamos lá. O Sr. Demé havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrara a chave dos mais graves problemas
cuja solução pedira em vão à ciência e a todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fê-lo compreender imediatamente todo o seu alcance, de tal modo que se tornou um dos seus mais zelosos propagadores. Embora jamais nos tivéssemos visto, dizia-nos em uma de suas cartas que estava convicto de que não éramos estranhos um ao outro e que havia relações anteriores entre nós. Sua prontidão em vir até nós assim que morreu, sua solicitude por nós e os cuidados que nos dispensou na circunstância em que nos achávamos no momento, o papel que parece chamado a desempenhar, parecem confirmar essa previsão, que ainda não podemos verificar. Então Kardec coloca aqui que apesar da afinidade que havia entre ele e o Dr. Demer, e essa ideia de que deveriam ter sido companheiros em jornadas anteriores, Kardec coloca aqui com toda restrição, né, que embora tivessem essa afinidade e logo após a sua desencarnação a presteza com que ele se apresentou e também toda a assistência que ele prestou, ele não pode confirmar essa previsão de que teriam sido companheiros no passado, embora, né, fosse esse um desejo de ambos, acredito. Soubemos de sua morte em 30 de janeiro, e o nosso primeiro pensamento foi de nos entretermos com ele. Eis a comunicação que nos deu, naquela mesma noite, através da senhora Casemajô, médium. Então ele desencarnou no dia 26 de janeiro. No dia 30, Kardec foi informado, e nessa mesma noite do dia 30, 4 dias depois, ele já se manifestou. Então, mais uma situação curiosa, em que nós vemos Kardec, né, do modo como ele lidava com facilidade com os recursos da mediunidade para conversar com os espíritos. Então, um espírito amigo desencarnou, na mesma noite ele chama para conversar. Enquanto nós sofremos, né, pelo fato de não termos ainda esse desprendimento, esse jeito prático de lidar com a mediunidade, né, fazendo com que ela se torne um cerimonial cheio de pompas e circunstâncias, com todas as dificuldades. Kardec ouvia o nome de alguém, desencarnou, ele já chamava para evocar, já evocava para poder conversar. Obviamente que se respeitava nessa situação a competência que ele tinha para poder lidar com esses temas, né, enquanto nós muitas vezes nos aventuramos correndo ali alguns riscos. Mas até mesmo no próprio livro dos médiuns nós estudamos que ele incentivava que grupos, que familiares ou pessoas mesmos tivessem esse conhecimento, esse entendimento dos recursos da mediunidade para se comunicarem com os espíritos, em especial para tratar desse aspecto consolador, falando ali com os seus entes queridos, né? Então, vemos aqui Kardec com muita simplicidade tratando desses temas, né? Bom dia, Ligeirinho, Andréia, bom dia, Línice. Vamos lá. Feita então a evocação, eis-me aqui. Ainda em vida prometi a mim mesmo, desde que estivesse morto, que viria, se possível, apertar a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte havia dado à minha alma este pesado sono, que se chama letargia, mas o pensamento velava. Sacudia esse torpor funesto, que prolonga a perturbação, que segue a morte, despertei e de um salto fiz a viagem. Como estou feliz! Já não sou velho nem enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujas rugas não mais sulcam o rosto, cujos cabelos não embranquecem, sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro que, em voo rápido, atravessa o horizonte de vosso céu nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador, ante a grandeza das maravilhas que me cercam. Estava junto de vós, caro e venerado amigo, quando o Sr. Sabot falou em fazer a minha evocação,
e eu o segui. Sou feliz, estou na glória. Oh, quem poderia jamais descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis, seu papel no grande concerto da harmonia universal. Pois bem, eu tentarei, meu mestre. Vou fazer o seu estudo e virei depor junto a vós a homenagem dos meus trabalhos de espírito que antecipadamente vos dedico. Até logo. Kardec aqui coloca para nós então uma observação, dizendo que as duas comunicações seguintes, dadas em 1º e 2 de fevereiro, são relativas à doença que nos acometeu subitamente em 31 de janeiro. Aqui Kardec então lembrando que ele teve ali uma situação de crise, né? Que, como nós lembramos ontem, Kardec ele era um cardiopata, então nessa correria, nesse estresse todo, ele acabou sucumbindo, né, a essa doença, e que foi, né, atendido com muita presteza, não apenas pelos médicos terrenos, mas também pelos médicos espirituais, como era o caso aqui do Sr. Demer. Embora sejam pessoais, nós as publicamos porque provam que o Dr. Demer é tão bom como espírito quanto o era como homem, e porque oferecem, além disso, um ensinamento. É um testemunho de gratidão que devemos à solicitude de que fomos objeto de sua parte nessa circunstância. Diz aqui então o Dr. Demer: meu bom amigo, tende confiança em nós e muita coragem. Esta crise, não obstante fatigante e dolorosa, não será longa, e com os cuidados prescritos podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra de que a vossa existência foi o principal objetivo. Aqui só uma pausa, nós veremos então a gravidade da forma como Kardec trabalhava para apresentar para nós a doutrina espírita, e aqui através dessa conversa com o Dr. Demer, nós veremos aqui que não apenas, embora Kardec tenha se dedicado plenamente ao desenvolvimento da doutrina, ele também se arriscou de um modo excessivo, colocando em risco todo o planejamento que ele fez para a sua existência. Como nós vemos aqui, vou ler mais uma vez: conforme os vossos desejos, completar a obra de que a vossa existência foi o principal objetivo. Então, se Kardec tivesse desencarnado precocemente, ele teria falhado na sua principal missão, que era concluir a elaboração das bases do que seria a doutrina espírita. Bom dia, fraterno, bom dia, Nando. No entanto, diz aqui o Dr. Demer, sou aquele que está sempre junto de vós, com o Espírito de verdade, que me permite tomar a palavra em seu nome, como o último de vossos amigos vindo entre os espíritos. Simplesmente assim, né, ao lado do Espírito Verdade, que Kardec identificou como sendo o próprio Jesus. Eles me fazem as honras das boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter morrido a tempo para estar com eles neste momento. Se tivesse morrido mais cedo, talvez vos pudesse ter evitado essa crise que eu não previa. Havia pouquíssimo tempo que estava desencarnado para me ocupar de outra coisa que não fosse o espiritual. Mas agora velarei por vós. Caro mestre, é vosso irmão e amigo que é feliz de ser espírito, para estar junto de vós e vos prodigalizar cuidados na vossa moléstia. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. Aqui, fantástica a colocação dele, porque mostra que muitas vezes a própria pessoa, o próprio encarnado, ao fazer uma solicitação, ele mesmo cria um entrave para que os espíritos possam auxiliar. Então aqui, com essas palavras muito diretas, dizendo que Kardec deveria ser muito obediente às prescrições que seriam tomadas, não apenas com relação às medicações, mas com relação ao repouso, com relação à mudança de hábitos, para que os espíritos pudessem ajudá-lo. Porque, diferentemente do que acontece com a grande maioria de nós, que vai ao médico, e aí o médico então pega ali o seu receituário, prescreve uma medicação, entrega para nós, e aí então
vamos para a rua, passamos na farmácia, mas não mudamos absolutamente nada os nossos hábitos. Seja por uma questão de indisciplina, né, de paciente, que é um aspecto que ainda nós trazemos, seja por questões mesmo de situação, né, da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa rotina, que acaba não permitindo que sigamos à risca essas prescrições. Né? Então aqui foi colocado para nós: ajuda-te e o céu te ajudará. Diz aqui ainda o Dr. Demer: faz muito calor aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estiverdes doente, não o queimeis. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele se desprendem, são deletérios. Então aqui a gente já pode imaginar a situação, né, exatamente, Brás, né, a lareira, uma situação de inverno, em que ficaria naquele calor gostoso, aquele calor ali acolhedor, mas ao mesmo tempo preocupado com as emissões dos gases, né, que muitas vezes era o que acontecia naquela época. As pessoas ali, muitas vezes, como acontece aqui no Brasil também, não temos ali notícias de pessoas, famílias inclusive, que acabam desencarnando devido à intoxicação, principalmente no sul do Brasil, né? Temos notícias do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, onde famílias acabam desencarnando devido aos gases que são produzidos pela queima de carvão, pela queima de madeira dentro de casa. Então aqui já foi colocado para nós esse alerta. E ele assina então: vosso amigo Demer. Mais uma comunicação. Kardec disse que eram duas, né? 1º de fevereiro e essa aqui agora, dia 2 de fevereiro. Sou eu, Demer, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava ao seu lado quando ocorreu o acidente, que poderia ter sido funesto sem uma intervenção eficaz, para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo minhas próprias observações e informações que colhi em boa fonte, para mim é evidente que quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais cedo se dará a sua reencarnação, a fim de poder completar a sua obra. Contudo, é preciso que ele dê, antes de partir, uma última demão nas obras que devem completar a teoria doutrinária, da qual é o iniciador, e ele se tornará culpado de homicídio voluntário se por excesso de trabalho contribuir para a falência de sua organização, que o ameaça de uma súbita partida para os vossos mundos. Não se deve ter receio de dizer-lhe toda a verdade, para que se guarde e siga rigorosamente as nossas prescrições. Dá para a gente ter uma ideia do peso dessa passagem, dessa comunicação, em que o Dr. Demer aqui depois assina, exatamente dizendo para Kardec: tornará culpado de homicídio voluntário, por excesso de trabalho. E aqui nós temos então um paralelo naquela expressão utilizada por André Luiz, lá no livro Nosso Lar, quando ele então era chamado de suicida. E aí então, ao despertar, né, ficar ali mais lúcido no plano espiritual, e questionando exatamente por que ele era chamado de suicida, sendo que ele não cometeu o suicídio. E aí então ele recebeu a explicação, né, sendo demonstrado ali pelo pessoal da equipe que o recebeu, todas as lesões que ele provocou pelos seus hábitos, pelo seu modo de viver, dizendo que na verdade ele desencarnou porque ele destruiu o próprio corpo. E aí então ele era chamado de suicida inconsciente. Como eu já falei para vocês, é uma opinião pessoal que eu tenho, eu não gosto dessa expressão, porque para mim nós temos que usar as palavras no seu sentido legítimo. O suicida é aquele que interrompe a sua existência por vontade própria. Então, o suicida inconsciente para mim também acaba sendo um pouco mais confuso. Então eu prefiro usar o nome de negligência, displicência que o indivíduo pode ter, e isso é para nós um grande alerta, porque os espíritos nos chamam a atenção exatamente para dizer que grande parte dos desencarnados desencarnam porque eles próprios, pelos seus hábitos, pelas substâncias que ingerem, pela sua rotina, pelo seu tipo de alimentação, acabam destruindo o corpo precocemente e desencarnam sem completarem a missão com que se comprometeram. Então esse é um grande alerta para nós. Então nós temos hoje o tabagismo, o alcoolismo,
drogas, sedentarismo, alimentação desregrada, excesso de trabalho. Tudo isso contribui para que o nosso corpo vá se desgastando de uma forma muito mais acelerada. E aí, então nós desencarnamos olhando para trás, percebendo que se nós tínhamos uma programação de vida que beiraria ali por 80 anos, quantos são aqueles que desencarnam com 40, com 50 anos devido aos hábitos de vida? Então, como Kardec colocou no início, essa instrução que é trazida contando a sua própria história e esse alerta que recebeu do plano espiritual, ela é para nós de grande instrução, não apenas para falar do Dr. Demer como um espírito que teve a vida que teve e desencarnou, chegando no mundo espiritual nessa condição de espírito feliz, mas também para nós é uma grande lição, uma lição de vida, uma experiência que nós devemos absorver, que devemos compreender. O Júnior colocou, mas isso não seria o destino de cada um na sua história? A nossa história é chegar como um espírito feliz no plano espiritual. E a pergunta que a gente faz é, quantos de nós chegamos como espíritos infelizes? Inclusive lembrando que amanhã, sexta-feira, às 9 horas da noite, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, nós estamos estudando um livro voltado para esclarecer a juventude, um livro chamado Juventude Interrompida, que conta exatamente essa história de jovens que, devido às escolhas e os hábitos que tinham, acabaram desencarnando precocemente, trazendo grande gravidade para a sua própria história, para o seu próprio roteiro evolutivo. Nós estamos estudando, nesse caso, nesse primeiro capítulo, uma jovem que desencarnou devido a um aborto que ela praticou. E aí, então, chegando no plano espiritual, todo o comprometimento dela, do companheiro, do filho que deveria ter nascido, da sua programação reencarnatória futura. O próximo caso que nós vamos estudar vai ser sobre AIDS, um jovem que desencarnou devido aos seus hábitos, aos seus comportamentos, contraiu a doença e acabou desencarnando. Então, juventude interrompida, como o próprio nome fala, já fala então de uma desencarnação que não estava programada. E aí então, homicídio voluntário, como foi colocado aqui pelo Dr. Demer, suicídio inconsciente, como foi colocado por André Luiz, e podemos utilizar ali todas as expressões também, dessa mesma semelhança, usando os termos corretos, para mostrar essa interrupção que infelizmente nós mesmos causamos. Vamos em frente. A comunicação seguinte foi recebida em Montalbán, em 1º de fevereiro, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha naquela cidade. Então, lembrando mais uma vez que Kardec, ali dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, centralizava os trabalhos de desenvolvimento da doutrina espírita, e então ele acabava recebendo comunicações de diversas partes. Essas, em especial, essas últimas, acabavam chegando então, até por uma questão pessoal, porque dizia respeito a ele, mas de várias partes do mundo, milhares de comunicações chegavam e eram então levadas até a sociedade. Então vamos lá. Antony Demer: não estou morto para vós, meus bons amigos, mas para os que, como vós, não conhecem essa santa doutrina, que reúnem os que se amaram na terra e que tiveram os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Sou feliz, mais feliz do que podia esperar, porquanto gozo de rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Lembrando aqui que nós estamos no dia 1º de fevereiro, portanto, 5 dias depois da sua desencarnação, ele já falava com toda essa desenvoltura, com toda essa lucidez. Sendo que a maioria dos espíritos demoram ali semanas, meses, para poder chegar nessa mesma condição, o que nós esperamos que não seja o nosso caso, que tenhamos ali aquela lucidez imediata. Tende coragem, meus bons amigos. Doravante estarei junto a vós, e não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à pobre matéria, que nos oculta tamanhas magnificências e tantos prazeres. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Aqui um outro ponto de chamar atenção também, quando ele diz:
Não deixarei de vos instruir sobre muitas coisas que ignoramos quando ligados à nossa pobre matéria. Então, significa que mesmo nós, que somos estudantes da doutrina espírita, trabalhadores nas instituições, nós sempre temos aquela ideia de que pelo fato de nós nos vermos na condição de espíritas, de sermos ali estudantes, aprendizes da doutrina, que o mundo espiritual se encontra plenamente revelado para nós. E aí então, quando ele chega no plano espiritual, ele percebe que toda aquela teoria que foi aprendida durante a sua encarnação, acabava sendo ali um breve reflexo, um pequeno reflexo da realidade do plano espiritual. Então, para aprendermos sobre o plano espiritual, é mais ou menos aquela ideia que eu passo para vocês. É como se nós quiséssemos aprender alguma coisa sobre um país que nós não conhecemos. Vamos falar, por exemplo, sobre a Islândia. Não sei aqui se alguém já visitou a Islândia, mas é considerado ali um dos melhores países para se viver no planeta, em termos de qualidade de vida. Então nós assistimos a documentários, assistimos a filmes, lemos livros, visitamos aqui embaixada, consulado, mas nunca chegamos até lá. E aí depois de um ano a gente diz assim, olha, eu conheço a Islândia como a palma da minha mão. E aí vão perguntar assim, mas você já esteve lá? Não, nunca estive, mas eu vi tudo que tinha que ser visto. E aí, então, no momento em que se coloca o pé pela primeira vez, é capaz de sentir o ar, sentir a forma como as pessoas se relacionam, sentir ali o sabor da comida, ver as paisagens com os próprios olhos, sentindo ali toda a emoção. Então é uma situação completamente diferente. Com relação ao plano espiritual, isso se intensifica de uma forma muito mais profunda. Porque nós lemos os depoimentos das pessoas que vivem no plano espiritual, mas isso jamais vai nos dar uma ideia clara do que é exatamente essa realidade do plano espiritual. Então por isso que ele diz assim, que voltando àquele grupo, ele então vai ajudar na instrução daquele pessoal que, simplesmente por estarem presos à matéria, não consegue ter esse entendimento do que é realmente viver a liberdade do espírito. Né? Sim, de bom dia. Vamos lá. Hoje não me delongarei muito, mas vos direi que não me acho completamente estranho neste mundo dos invisíveis. A mim parece que sempre o habitei. Aqui estou feliz, porque vejo os meus amigos e posso comunicar-me com eles como sempre desejei, com eles sempre que o desejo. Não choreis, meus amigos. Faríeis que lamentasse-vos haver conhecido. Deixar correr o tempo, e Deus vos conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos, que Deus vos console, aqui estou, junto de vós. Demer. Kardec deixa aqui uma observação na revista, lembrando que esse aqui é um artigo publicado para divulgar a desencarnação do Sr. Demer, e diz aqui então Kardec, a situação do Sr. Demer como espírito é bem a que podia deixar pressentir sua vida tão dignamente e tão utilmente realizada. Mas um outro fato não menos instrutivo ressalta de suas comunicações. É a atividade que ele demonstra quase imediatamente depois da morte para ser útil. Por sua alta inteligência e por suas qualidades morais, pertence à ordem dos espíritos muito adiantados. Ele é muito feliz, mas sua felicidade não está na inação. Há poucos dias, cuidava dos doentes como médico e, apenas desencarnado, desvela-se a ir cuidá-los como espírito. Algumas pessoas perguntarão, que se ganha em estar no outro mundo, se ali não se goza de repouso? A isso lhe perguntaremos, para começar, se nada significa não ter mais preocupações, nem necessidades, nem enfermidades da vida, ser livre e poder, sem afadigar-se, percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ir ver os amigos a qualquer hora, seja qual for a distância em que se encontrem. Depois acrescentamos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer seja o que for. Sereis perfeitamente livres para ficar numa ociosidade beata, tanto tempo quanto quiserdes.
mas logo vos cansarei dessa ociosidade egoísta e pedireis uma ocupação. Então vos será respondido: se vos aborreceis por nada fazerdes, buscai vós mesmos algo fazer. As ocasiões de ser útil, não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não é um constrangimento, é uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações segundo seus gostos e aptidões e escolhem de preferências que possam ajudar no seu adiantamento. Então aqui encerra esse artigo, e isso nos leva a lembrar exatamente daquilo que André Luiz viveu na sua época, quando se encontrava naquela fase de adaptação, onde, vocês se lembram, nós tínhamos ali aquele orientador, que no filme, inclusive, foi até interpretado por Paulo Goulart, que entrevistava os espíritos para oferecer a eles um trabalho, uma atividade, uma ocupação. E ali então era um trabalho muito difícil, porque nem todo mundo estava disposto a fazer alguma coisa, e quando estava disposto a fazer alguma coisa, queria escolher o que fazer. Então o que Kardec coloca sobre a atividade dos espíritos é exatamente esse início, onde os espíritos, já por uma iniciativa natural daqueles que já se encontram numa condição mais elevada, de buscarem alguma coisa para fazer para ser útil. E no caso do Dr. Demer, logo após a sua desencarnação, 3, 4 dias após a desencarnação, já estava trabalhando no esclarecimento daquelas pessoas que aqui buscavam algum tipo de conhecimento. André perguntou: vocês sabem que ano essa revista? Sim, 1865, o mês de março. Tá? E agora nós vamos colocar aqui, nós vamos saltar do mês de março para o mês de abril de 65. Tá? Nesse abril de 65 eu vou saltar agora para um artigo chamado Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, que é um artigo escrito pelo Dr. Demer. Tá? Então, porque como tem uma relação ainda com esse texto que nós demos inicialmente, falando da sua desencarnação e dessas comunicações iniciais, esse artigo aqui é uma continuação. Depois daqui nós vamos lá para o livro Obras Póstumas, que nós já estudamos, para falar mais um pouquinho sobre ele. Então nós estamos aqui agora, mês de abril de 1865, o artigo então, mais uma vez, Poder Curativo do Magnetismo Espiritual. Espírito, Dr. Demer. Kardec, às vezes ele varia, chama de Sr. Demer, às vezes fala Dr. Demer, porque ele era médico homeopata, como nós vimos. Então a gente vai no doutor que está tudo resolvido. Em nosso artigo do mês anterior, sobre o Dr. Demer, prestamos uma justa homenagem às suas eminentes qualidades como homem e como espírito. O fato seguinte é uma nova prova de sua benevolência, constatando ao mesmo tempo o poder curativo da magnetização espiritual. Escrevem-nos de Montalbán. Aqui um leve comentário. Quando se fala poder curativo da magnetização espiritual, nós nos recordamos do artigo que lemos anteriormente, falando sobre a assistência que os espíritos prestaram a Kardec no momento da sua crise de saúde. Quando ele dizia: se não fosse pela nossa assistência, haveria uma desencarnação precoce. Então, que tipo de assistência foi essa? Exatamente agora falando do poder curativo da magnetização espiritual, a forma como os espíritos atuam sobre nós. E aí já começamos, poderíamos estender. Daí a ideia da mediunidade curativa, o trabalho dos médiuns curadores, nessa relação com os espíritos e tudo mais. Mas isso aí depois é um artigo, é um tema para uma outra oportunidade. Então vamos lá. Escrevem-nos de Montalbán. Lembrando que Montalbán é onde se encontrava o grupo de estudos e de trabalho onde o Dr. Demer atuava quando encarnado. A carta, então. Vindo aumentar o número dos nossos amigos invisíveis, que nos cuidam da moral e do físico, quis o espírito do bom pai Demer manifestar-se desde os primeiros dias por um benefício. A notícia de sua morte ainda não era conhecida dos nossos irmãos de Montalbán, quando empreendeu espontânea e diretamente a cura de um deles por meio do magnetismo espiritual,
apenas pela ação fluídica. Vedes que ele não perdia tempo, e como espírito, continuava, como dizeis, sua obra de alívio da humanidade sofredora. Entretanto, há aqui uma importante distinção a fazer. Certos espíritos continuam a dedicar-se às suas ocupações terrenas sem terem consciência de seu estado, sempre se julgando vivos. É próprio dos espíritos pouco adiantados, ao passo que o Sr. Demé se reconheceu imediatamente e age voluntariamente como espírito, com a consciência de, nesse caso, ter maior força. Aqui a gente faz uma recordação do livro O Sexto Sentido. Vocês se recordam? Personagem ali do Bruce Willis, que era um psicólogo infantil, que trabalhava com terapias infantis, e aí então desencarnou sem se dar conta da sua desencarnação, continuava trabalhando, e por acaso encontrou um garoto que era médium, eu vejo gente morta, exatamente, Júnior. Então, temos ali essa ideia de que muitos espíritos continuam trabalhando com absoluta naturalidade, sem se darem conta da sua realidade. Obviamente que a maioria deles acabam criando um cenário imaginário onde eles mesmos atuam, passando por essa fase de perturbação. Ou seja, acaba não sendo uma terapia eficiente, porque procuram tratar da forma como tratavam quando encarnados, sendo que agora, desencarnados, não possuem os mesmos recursos. Aqui nesse caso, diferentemente, o Dr. Demé já se reconheceu como desencarnado, percebeu o potencial que ele tinha, já como espírito desencarnado nessa nova condição, e atuou na cura, então, de um dos membros daquele grupo. Tínhamos ocultado a senhora G, diz aqui a carta, médium vidente e sonâmbula, muito lúcida, a morte do Sr. Demé, para poupar sua extrema sensibilidade. E o bom doutor, por certo nos penetrando o pensamento, tinha evitado manifestar-se a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite de nossos guias, que queriam aliviar a senhora G de uma entorse de que sofria cruelmente desde a véspera. Não sabíamos mais do que isso, e estávamos longe de aguardar a surpresa que nos reservavam. Tão logo caiu em sonambulismo, a dama soltou gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G vinha um espírito curvado sobre sua perna, mas sua fisionomia ficava oculta. Realizava fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A manobra era tão dolorosa que a paciente muitas vezes vociferava e fazia movimentos desordenados. Mas a crise não durou muito. Ao cabo de 10 minutos, toda a marca de entorse havia desaparecido. Não mais edema, o pé havia recobrado a sua aparência normal. A senhora G estava curada. Quando se pensa que para curar completamente uma afecção desse gênero, os mais dotados magnetizadores e os mais experientes, sem falar da medicina oficial, que ainda não chegou a uma solução, é necessário um tratamento cuja duração nunca é inferior a 36 horas, consagrando 3 sessões por dia, com 1 hora de duração cada uma. Esta cura em 10 minutos, pelo fluido espiritual, pode bem ser considerada como instantânea, como tanto mais razão, como diz o próprio Espírito numa comunicação que encontrareis a seguir, quando era de sua parte uma primeira experiência feita com visitas a uma aplicação posterior, em caso de êxito. Aqui então, o que é, para aqueles que não compreendem a ação desse magnetismo espiritual, vamos chamar, obviamente, como milagres. Nós temos naquelas datas de Páscoa, por exemplo, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora, dia 12 de outubro, dentro do calendário religioso católico. Dentre outros dias, nós temos aquelas peregrinações àqueles santuários, onde são pagas ali as promessas. Basta a gente lembrar que aqui em Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, em São Paulo, nós temos ali a Basílica de Nossa Senhora, e nós temos ali um local onde as pessoas vão ali fazer as suas
prestar as suas homenagens, fazer os seus agradecimentos. E nós encontramos ali cadeiras de rodas, muletas, partes do corpo feitas em parafina, em gesso, para poder prestar aquele agradecimento. A forma como as pessoas têm, para agradecer o milagre que receberam. Temos ali também documentários, reportagens que mostram curas que não podem ser explicadas pela medicina tradicional. Temos também documentários que mostram médiuns curadores, né, como é o caso, por exemplo, né, de Dr. Fritz, que atuou durante muito tempo. Não médiuns, né, mas os espíritos que atuavam. Né, no caso, por exemplo, de Inácio de Loyola, através do João de Deus, lá em Abadiânia, né? Temos também ali o Dr. Fritz, que atuava através de José Arigó e outros médiuns. Enfim, Dr. Bezerra de Menezes atuando através de vários médiuns, não apenas dentro da doutrina espírita, né, mas como, por exemplo, em centros de Umbanda, na Legião da Boa Vontade e outros lugares que nós desconhecemos, já que o Dr. Bezerra de Menezes não é um patrimônio exclusivo da doutrina espírita. Então nós começamos a ver a atuação desses espíritos através desses médiuns, conhecendo então o instrumento que é utilizado para essas curas, que é o magnetismo espiritual, que nós ainda estamos longe de compreender. Até mesmo no Rio de Janeiro, né, que tem ali o Centro Espírita. Me ajuda a lembrar ali em Jacarepaguá, como é que chama aquele centro que me fugiu? Centro Espírita. Me ajudem, vamos lá, como é que chama aquele centro grande que tem curas espirituais? Cirurgias e tudo mais. O Tupiara é de Umbanda, mas serve também, mas é um outro. Tem o Centro Espírita. Oh meu Deus, como é que chama ali em Jacarepaguá? Vamos lá, cariocada. Muito conhecido, vocês não vão se lembrar? Frei Luís, isso aí, valeu, obrigado André, abraço. Então, Frei Luís também é a mesma coisa, nós encontramos ali um trabalho intenso de cura. E aí, então, aquilo que aparentemente é entendido como milagres, na verdade é uma ação. Fabiano de Cristo, a mesma coisa também, Paty. Então nós temos ali uma ação direta dos espíritos, utilizando esse fluido magnético que nós estamos ainda muito longe de compreender o seu verdadeiro sentido, né, ou a sua verdadeira ação. Então, temos aqui, né, uma cura quase que imediata de numa situação que teve até mesmo uma transformação física visível, né, por parte daqueles que observavam. Continuando, vamos lá. Entretanto, o espírito ficava sempre desconhecido do médium, persistindo em não mostrar suas feições. Isso falando da senhora G, para que ela não tivesse, né, que toda aquela comoção de ver o Dr. Demé desencarnado, mas era ele que atuava. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um salto só, nossa doente, que minutos antes não podia dar um passo, se lança do meio do quarto para pegar e apertar a mão do seu médico espiritual. Dessa vez o espírito virou-se para ela, deixando sua mão na dela. Nesse momento, a senhora G solta um grito e cai desfalecida no parquete. Acabava de reconhecer o Sr. Demé no espírito curador. Durante a síncope, recebeu os cuidados diligentes de vários espíritos simpáticos. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição, penetrando-a de um fluido reparador. Não é uma cena impressionante e dramática? Dir-se-ia que todas as personagens representavam seu papel na vida humana. Não é uma prova entre mil de que os espíritos são seres perfeitamente reais, tendo um corpo e agindo como faziam na Terra? Estávamos felizes por encontrar nosso amigo espiritualizado, com o seu excelente coração e sua delicada solicitude. Durante a vida ele tinha sido médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e a tinha conduzido como se fora sua própria filha. Esta prova de identidade dada àqueles a quem o espírito amava não é admirável e capaz de fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Eis a comunicação recebida do Sr. Demé no dia seguinte a esta sessão. Meus bons amigos, estou ao vosso lado e vos amo sempre como no passado. Que felicidade poder comunicar-me com os que me são caros. Como fui feliz ontem à noite
por me tornar útil e aliviar nosso caro médium vidente. É uma experiência que me servirá e que porei em prática no futuro toda vez que se apresentar uma ocasião favorável. Hoje seu filho está muito doente, mas espero que logo o curemos. Tudo isso lhe dará coragem para perseverar no estudo do desenvolvimento de sua faculdade. Aqui uma observação que é feita. Com efeito, o filho da senhora G foi curado de uma angina diftérica com medicação homeopática prescrita pelo espírito. Daqui a algum tempo, podemos dar-vos ocasião de testemunhar fenômenos que ainda não conheceis e que serão de grande utilidade para a ciência espírita. Serei feliz em poder contribuir para essas manifestações que me teriam dado tanto prazer de ver quando vivo. Mas, graças a Deus, hoje as assisto de maneira muito particular e que me prova, evidentemente, a verdade do que se passa entre vós. Crede, meus bons amigos, sinto sempre um verdadeiro prazer em tornar-me útil aos semelhantes, ajudando-os a propagar estas belas verdades, que devem mudar o mundo, trazendo-o a melhores sentimentos. Adeus, meus amigos, até logo, Antony Demer. Kardec agora coloca aqui na revista para nós. Não é curioso ver um espírito já instruído na Terra fazer como espírito estudos e experiências para adquirir mais habilidade no alívio de seus semelhantes? Há nessa confissão uma louvável modéstia que denota o verdadeiro mérito, ao passo que os espíritos pseudo-sábios geralmente são presunçosos. O último número da revista cita uma comunicação do Sr. Demer como tendo sido dada em Montauban em 1º de fevereiro. Foi em 26 de janeiro que ele a ditou. Em minha opinião, essa data tem uma certa importância, porque foi o dia seguinte da sua morte. No segundo parágrafo ele diz: gozo de rara lucidez entre os espíritos desprendidos da matéria há tão pouco tempo. Realmente, essa lucidez prova um rápido desprendimento, só compatível com os espíritos moralmente muito adiantados. Uma observação colocada por Kardec. A cura reportada acima é um exemplo da ação do magnetismo espiritual puro, sem qualquer mescla com o magnetismo humano. Por vezes, os espíritos se servem de médiuns especiais como condutores do seu fluido. São esses os médiuns curadores propriamente ditos, cuja faculdade apresenta graus muito diversos de energia, conforme sua aptidão pessoal e a natureza dos espíritos que os assistem. Conhecemos em Paris uma pessoa acometida há 8 meses de entorses no quadril e no joelho, que lhe causam grandes sofrimentos e a obrigam a ficar acamada. Um dos seus amigos, rapaz dotado dessa preciosa faculdade, prodigalizou-lhe cuidados pela simples imposição das mãos sobre a cabeça durante alguns minutos e pela prece que o doente acompanhava com fervor edificante. No momento, esse último apresentava uma crise muito dolorosa, análoga à que sentia a senhora G, logo seguida de uma calma perfeita. Então ele sentia a impressão de várias mãos que massageavam e estiravam a perna, que se via alongar-se de 10 a 12 centímetros. Aqui nós vemos, aqui nesse caso, né, aquele efeito da transfiguração, né, que nós tivemos ali, William Crookes fazendo experiências sobre isso também, né? Então a perna estendendo mais do que o normal, ali um trabalho direto nos fluidos, que dava ali essa impressão. Nele já há uma melhora muito sensível, pois começa a andar, mas a antiguidade e a gravidade do mal, necessariamente, tornam a cura mais difícil e mais demorada que a de uma simples entorse. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não se apresentou, ao que saibamos, com caracteres de generalidade e de universidade, mas ao contrário restrita como aplicação, isto é, o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros, e não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deva ser, quando se conhece o papel capital que representam
as afinidades fluídicas em todos os fenômenos mediúnicos. Algumas pessoas somente o gozam acidentalmente e para um determinado caso. Seria, pois, um erro acreditar que, pelo fato de se ter obtido uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, em virtude de o fluido próprio de certos doentes ser refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Também é surpreendente ver algumas pessoas, frágeis e delicadas, exercerem uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. É que, então, essas pessoas são bons condutores do fluido espiritual, ao passo que homens vigorosos podem ser péssimos condutores. Tem apenas o seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. Fazendo aqui uma observação rápida, quando nós estudávamos no livro dos médiuns, sobre médiuns de efeitos físicos, nós lemos na Revista Espírita um comentário de Kardec dizendo que nós temos médiuns mais poderosos que outros, no termo explícito da mediunidade, mas que a sua constituição física não representa esse mesmo poder mediúnico, essa mesma força mediúnica. E ele dizia que uma criança dotada de uma faculdade poderosa poderia provocar fenômenos que vários homens juntos não conseguiriam fazer. Então mostra aí essa capacidade que o espírito tem de assimilar em maior ou menor potência esses fluidos emitidos pelos espíritos. Abraços. Continuando. De acordo com isso, compreende-se as causas maiores que se opõem a que a mediunidade curadora se torne uma profissão. Isso porque, lembrando que muitas pessoas utilizavam a mediunidade como uma forma de ganhar dinheiro, então cobravam por curas. E nesse caso, o que Kardec chama a atenção é que essa mediunidade, se utilizada como fonte de renda, ela acabaria sendo um fracasso, porque ela não se aplicaria a todas as pessoas. Algumas seriam capazes de assimilar melhor esse fluido, enquanto outras não. Então você pagaria por uma cura que não se sabe se ela viria. Então, por si só, a mediunidade curadora não poderia ser mercantilizada. Mas se fosse, correria o risco de cair nessa condição de charlatanismo. Continuando aqui. Mais uma vez aqui, só recordando. De acordo com isso, compreende-se as causas maiores que se opõem a que a mediunidade curadora se torne uma profissão. Para que isso ocorra, seria preciso ser dotado de uma faculdade universal. Ora, só os espíritos encarnados da mais elevada ordem poderiam possuí-la nesse grau. Ou seja, essa faculdade universal de fazer uma aplicação em qualquer pessoa para qualquer doença e promover a cura. O que não é o caso que nós encontramos hoje aqui no nosso planeta, no caso. Porque aqui, da mesma forma que os médiums não têm todos o mesmo potencial, as próprias pessoas também teriam dificuldade de se adaptar a esse tipo de cura. Ter essa presunção, mesmo exercendo-a com desinteresse ou por pura filantropia, seria uma prova de orgulho que, por si só, seria um sinal de inferioridade moral. A verdadeira superioridade é modesta. Faz o bem sem ostentação e apaga-se em vez de procurar o brilho. O famoso vai buscá-la e a descobre, ao passo que o presunçoso corre atrás da fama que muitas vezes lhe escapa. Jesus dizia aos que havia curado: Ide, dai graças a Deus, e não faleis isso a ninguém. É uma grande lição para os médiuns curadores. Lembramos aqui que a mediunidade curadora está exclusivamente na ação fluídica, mais ou menos instantânea, que não se deve confundi-la nem com o magnetismo humano, nem com a faculdade que tem certos médiuns de receber dos espíritos a indicação dos remédios. Esses últimos são apenas médiuns receitistas, como outros são médiuns poetas ou desenhistas,
Aqui nós falamos da variedade dos médiuns psicógrafos, né, daquelas diversos talentos que cada médium tem, de psicografia, literário, mediunidade de cartas familiares, receitistas, desenhistas, como foi colocado, poetas, a mesma coisa. Então os médiuns são meio que especializados em uma ou algumas dessas habilidades, né? Então aqui fechamos esse artigo. Vamos agora, para a gente finalizar esse nosso estudo de hoje, saltando da Revista Espírita, vimos ali no mês de março de 1865 e abril de 1865, vamos agora para o livro Obras Póstumas, né? Nós lembramos que esse é um livro que foi publicada, né, pela sua esposa e assim como também pelos amigos da própria sociedade, apresentando uma coletânea de mensagens, escritos, textos de Kardec e, obviamente, obras póstumas após a sua desencarnação. Nós temos aqui, então, num capítulo que fala sobre, vou pegar aqui o tema, extratos em extensos extraídos do livro. Esse é o capítulo aqui do nosso livro Obras Póstumas, aqui na página número 466, 466. Vamos lá então. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por gentileza? Beleza, obrigado. Paris, 23 de abril de 1866. Comunicação particular, médium Sr. D. Instrução relativa à saúde do Sr. Allan Kardec. A saúde do Sr. Allan Kardec, enfraquecendo-se dia a dia, em consequência dos trabalhos excessivos, aos quais ele não pode mais satisfazer, vejo-me na necessidade de repetir-lhe novamente o que já lhe disse várias vezes. Precisas de repouso. As forças humanas têm limites e o teu desejo de ver progredir o ensino leva-te frequentemente a infringir. Estás errado, pois agindo assim não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinará a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material de terminar a tarefa que vieste desempenhar nesse mundo. Tua doença atual é apenas o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais, que não dão tempo a que a reparação se faça, e de um aquecimento do sangue, produzido pela falta absoluta de repouso. Nós te sustentamos, sem dúvida, mas na condição de que não desfaças o que fazemos. De que adianta correr? Já não te dissemos várias vezes que cada coisa virá a seu tempo, e que os espíritos prepostos ao movimento das ideias saberiam fazer surgir circunstâncias favoráveis quando chegasse o momento de agir? Quando cada espírita concentra suas forças para a luta, pensas que seja teu dever esgotar as suas? Não. Em tudo deves dar o exemplo, e teu lugar será lutar sempre, no momento do perigo. Que farias lá, se teu corpo enfraquecido não permitisse mais o teu espírito servir-se das armas e da experiência e da revelação? E a revelação tipo zero na... Vamos de novo. Que farias lá se teu corpo enfraquecido não permitisse mais ao teu espírito servir-se das armas que a experiência e a revelação puseram nas mãos? Acredita-me, deixa mais tarde as grandes obras destinadas a completar a obra esboçada nas tuas primeiras publicações. Teus trabalhos comuns e algumas pequenas brochuras urgentes bastam para absorver teu tempo, e devem constituir os únicos objetos das tuas atuais preocupações. Não falo apenas em meu nome. Sou aqui o delegado de todos os espíritos que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensino, através de suas sábias instruções. Eles te dizem, por meu intermédio, que esse atraso que consideras prejudicial ao futuro da doutrina é uma medida necessária de mais de um ponto de vista, seja porque essas certas questões ainda não foram elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor as assimilarem. É preciso que outros tenham preparado o terreno,
que certas teorias tenham provado sua insuficiência e produzido ainda mais vazio. Numa palavra, o momento não é oportuno. Poupa-te, portanto, pois quando for o tempo, todo o teu vigor do teu corpo e do teu espírito te serão necessários. O Espiritismo foi até agora objeto de muitas diabrites. Agitou a muitas tempestades? Acreditas que todo movimento seja apaziguado, que tantos ódios estejam abrandados e reduzidos à impotência? Não te iludas. O cadinho depurador ainda não expeliu todas as impurezas. O futuro reserva-te outras provas e as últimas crises não serão as menos penosas de suportar. Sei que tua posição particular te suscita uma imensidade de trabalhos secundários que consomem a melhor parte do teu tempo. Os pedidos de toda espécie te sobrecarregam e te julgas no dever de satisfazê-los tanto quanto possível. Farei aqui o que não ousarias com certeza fazer por ti mesmo, e dirigindo-me à generalidade dos espíritos, pedir-lhe-ei, no interesse do próprio Espiritismo, que te economizem de toda a sobrecarga de trabalho de natureza que possa absorver instantes que deves consagrar quase exclusivamente ao término dessa obra. Se tua correspondência sofre um pouco com isso, o ensino em compensação ganhará. Às vezes é necessário sacrificar as satisfações particulares do interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A imensa correspondência que recebes é para ti uma fonte preciosa de documentos e de informações. Ela te esclarece sobre a verdadeira marcha e os progressos reais da doutrina. É um termômetro imparcial. Proporciona-te, além disso, satisfações morais que mais de uma vez sustentaram tua coragem, vendo a adesão que encontram tuas ideias em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas na sua condição de secundar teus trabalhos, e não deve entravá-los, criando-te um acréscimo de ocupações. Então aqui assina Dr. Demer. E depois fazem um comentário então a ele. Na verdade, Kardec aqui respondendo, né? Que provavelmente aqui seria uma transcrição ou mesmo algum registro daquilo que Kardec coloca, né? Então o que nós vimos ali mostra uma rotina interessante de Kardec. A quantidade de cartas que ele recebe, a quantidade de perguntas que fazem para ele, de solicitações de ajuda, de esclarecimentos, de orientações, e ele então querendo fazer tudo ao mesmo tempo, provavelmente comprometendo suas horas de sono, sua relação pessoal, sua relação social, sua alimentação, correndo de cima para baixo naquela época em que não havia computador, não havia zap, não havia rede social, era tudo na mão, à luz de vela, com óleo de baleia e tudo mais. E isso acabava comprometendo, como comprometeu a sua saúde, e veio então essa chamada. Um ponto importante colocado pelo Dr. Demer é que muitas vezes é mais importante dar esse tempo, esse intervalo na publicação entre os livros, na publicação desses artigos, para que as pessoas possam assimilar, possam fazer comparação. Porque na verdade a proposta da doutrina espírita não é criar um caminho paralelo, mas é mostrar que o caminho que vem sendo percorrido pode ser compreendido de uma forma diferente. Então, se não houver tempo das pessoas que, por exemplo, abraçam determinada crença, determinada filosofia, olharem por outra perspectiva aquilo que então acreditavam, ou que estavam acreditando, a doutrina não vai ter o efeito necessário de reforma. Ela vai trazer um caminho diferente de competição, em que a pessoa pode sair de um caminho mudando para outro como se mudasse de religião, que é o que se entende hoje. Na verdade, as pessoas têm que olhar aquilo que elas estão acreditando e modificar para ajustar dentro dessa verdade que vinha sendo revelada. Então o Dr. Demer colocava para ele para que ele não tivesse pressa, para que deixasse que aquilo que foi lançado fosse assimilado, fosse entendido, fosse comparado, criticado, comentado,
para que depois lançasse uma coisa nova. Bombardear as pessoas com esse tanto de informação que ele queria fazer, porque pelo que ele estava conhecendo, dá para a gente imaginar a ansiedade e a expectativa que ele tinha de falar para as pessoas tudo ao mesmo tempo que ele estava descobrindo. Só que não é assim que a mente humana funciona. Nós precisamos de tempo para poder assimilar tudo isso. Kardec então aqui dá uma resposta. Bom Sr. Demer, eu agradeço os vossos sábios conselhos. Graças à resolução que tomei de enviar um substituto, salvo os casos excepcionais, a correspondência habitual que sofre um pouco agora e não sofrerá mais no futuro. Mas o que fazer da que está acumulada de mais de 500 cartas que, apesar de toda a minha vontade, não consigo chegar a pôr em dia? Resposta que dei para ele. É preciso, como se diz em termos de comércio, lançá-las em bloco, a conta de lucros e perdas. Anunciando essa medida na revista espírita, teus correspondentes saberão como fazer. Compreender-lhe-ão a necessidade e a considerarão, sobretudo, justificada pelos conselhos que precedem. Repito-o, seria impossível que as coisas continuassem por mais tempo como tem sido. Tudo sofreria com isso, tua saúde e a doutrina. É preciso, quando necessário, saber fazer os sacrifícios. Tranquiliza-te de hoje em diante sobre este ponto. Poderás entregar-te mais livremente aos teus trabalhos obrigatórios. Eis o que te aconselha aquele que será sempre teu amigo devotado, Demer. Aqui mais um comentário interessante, né? Tratá-las em bloco, com perdas e ganhos, né? Ou seja, pessoal, desculpa, mas eu não vou conseguir responder todo mundo, eu vou dar aqui uma resposta genérica, né? O pessoal vai fazendo uma seleção daquelas comunicações que são mais importantes, né? Porque sempre tem aquela ansiedade de ter aquela educação para atender a todos, mas é impossível, principalmente no caso dele aqui, né? Pois é, Fatival, é impressionante a forma como eles interagem e como eles ficam atentos a esse trabalho. Kardec coloca aqui, cedendo a este sábio conselho, pedimos àqueles dos nossos correspondentes com os quais estávamos há tanto tempo em atraso, que aceitassem nossas desculpas e nosso pesar de não termos podido responder pormenorizadamente e como desejáramos fazê-los às suas benevolentes cartas e que queiram aceitar coletivamente a expressão de nossos sentimentos fraternos. Então aqui, né, essa é uma comunicação que nós tivemos aqui sobre a saúde de Kardec e a presença também do Sr. Demer, o que para nós foi de grande instrução, desde o início, né, lá no início, quando chegou a informação sobre a sua desencarnação. Depois tivemos ali mais algumas informações sobre a presença do Sr. Demer. Depois vimos aqui no final a ação direta sobre a saúde de Kardec, né, de uma forma mais completa lá na Revista Espírita, que nós vimos, e tivemos ali então esse panorama geral de quem foi o Sr. Demer e por que ele era um espírito que chegou na condição de um espírito feliz no plano espiritual. Então eu achei interessante a gente pegar todo esse conjunto de informações para conhecermos exatamente o espírito, né, o seu perfil, o seu desenvolvimento, a sua atuação, a sua nova condição, suas preocupações. E o que mostra para nós, principalmente, que nós, espíritos no plano espiritual, se estivermos numa condição equilibrada, não teremos tempo de choramingar, de querer encostar, de querer descansar, aquela ideia do paraíso e contemplação eterna. Pelo contrário, quanto mais evoluído o espírito é, muito mais ativo ele se torna. E que sejamos nós também um desses trabalhadores, né, do plano espiritual, após a nossa desencarnação, fazendo aquilo que é possível para nós, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos, né, na transformação do nosso mundo aqui, nessas condições em que nós encontramos. Então estudamos aqui, né, no nosso livro O Céu e o Inferno, né, complementado aqui por esses textos, o Dr. Demer. O próximo espírito que nós vamos estudar será o espírito, só um instantinho, a viúva Folon,
nascida em Wallis. Então será que o nosso próximo estudo também, ela desencarnou inclusive na mesma época do Dr. Demer, ele desencarnou no dia 25 de janeiro de 1865 e a senhora Foulon desencarnou no dia 3 de fevereiro, né, coisa de uma semana depois. E esses dois espíritos então foram anunciados lá no necrológico da Revista Espírita de março de 65, Kardec anunciando então a desencarnação dos dois. Ela também vai ser para nós de uma forma muito interessante, vai trazer para nós de uma forma muito interessante as experiências que ela vivenciou. Né, isso que é o mais importante. Fraterna, nessa época, né, a gente lembra sempre que a doutrina espírita ela começava a ser desenvolvida na Europa, na França de modo geral, então o Brasil ainda não tinha, não por uma questão de competência, né, mas é por uma questão de entendimento doutrinário, porque o Brasil ele tinha pouquíssima representação naquela época. Nós éramos um país que era ainda o Império, o Brasil, porque eu gosto de fazer esse paralelo, é importante a gente lembrar isso. Quando nós estudamos filosofia, arte, religiões, história, qualquer tipo de tema, economia, qualquer tipo de tema que envolva grandes mudanças na história da humanidade, a gente tem que lembrar que quando nós pegamos, por exemplo, a doutrina espírita sendo desenvolvida na Europa de 1855, o Livro dos Espíritos foi publicado em 57, mas Kardec começou a pesquisar desde 55. Em 45, nós tínhamos ali já a presença das irmãs Fox nos Estados Unidos e coisa e tal. Enquanto tudo isso acontecia na França, no período de 12 anos, em que Kardec começou ali 14 anos precisamente, de 55 a 69, enquanto isso acontecia na Europa, paralelamente a isso nós tínhamos, por exemplo, a vivência a presença do positivismo, as reformas trabalhistas, Revolução Industrial, a independência de países da América que começava a se elaborar, na África, a época do início das colonizações, ou a continuidade das colonizações, a escravidão acontecendo, o Brasil um país escravagista. Em 65 nós tínhamos ali a chegada dos imigrantes aqui no Brasil, da Europa, para substituir a mão de obra escrava. Então nós tínhamos ali as revoltas que aconteciam no Brasil. Então o Brasil não era um palco propício para que os espíritos pudessem se manifestar com essa intensidade. Em 65 foi fundado em Salvador o primeiro centro espírita no Brasil, mas ele era formado por um pequeno grupo de intelectuais que estudavam as obras de Kardec. Nós tivemos na Revista Espírita citações de cartas que saíam do Rio de Janeiro e chegavam a Kardec. Então, se o Brasil não era um país que tinha condições de ser um coadjuvante, basta a gente lembrar que nós temos ali algumas comunicações atribuídas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a Emmanuel e a Joana de Ângeles. Então são os dois espíritos com quem nós temos afinidade hoje. Agora o Dr. Bezerra de Menezes e Chico, por exemplo, o Chico ele começou a surgir no cenário espírita mundial, vamos dizer assim, mas falando mais do Brasil, na década de 1930, 1940. 45, Nosso Lar, por exemplo, retrata ali a Segunda Guerra Mundial. O Divaldo, a mesma coisa, eram aqueles espíritas, né, ou melhor, aquelas pessoas que começavam a fazer esses pequenos trabalhos. Então já na Europa a coisa já estava ali em erupção. Então não que o Brasil não tivesse pessoas dignas de participar desse tipo de trabalho, mas é que o centro intelectual do mundo se concentrava na Europa, mais especificamente ali na França, devido o evento, né, do iluminismo, a Revolução Francesa e tudo mais, né? Hoje o Brasil na frente, pois é, então quer dizer, houve uma migração, conforme disseram, pelas circunstâncias que envolveram a história da França com guerras, a Guerra Franco-Prussiana, depois da Primeira Guerra Mundial. Então as pessoas tinham que se preocupar naquela época muito mais com sua sobrevivência e reconstrução de suas nações do que se preocupar com o desenvolvimento de uma filosofia. Então aí eles vieram para cá, para o Brasil, encontraram um cenário propício para esse desenvolvimento
E a doutrina espírita começou a florescer. De um modo, é verdade, diferente do que aconteceu na França. A França era muito mais filosófica, muito mais investigativa, enquanto no Brasil era muito mais religioso. Mas foi aqui que o Brasil encontrou. Da mesma forma que nós encontramos o próprio cristianismo. O cristianismo começou naquela região do Oriente Médio, Israel, ali em Jerusalém. Mas onde ele exatamente floresceu? Em Roma. Onde nós tivemos ali uma das grandes comunidades, os romanos, cartas aos romanos. Então nós tínhamos várias cartas, várias comunidades que se comunicavam com Paulo de Tarso, que nós vimos ali. Então eram os romanos, eram ali os hebreus, eram ali os coríntios e várias outras comunidades. Mas foi em Roma, com os romanos, que ela realmente se estabeleceu. Então nós tivemos uma migração de um lugar para outro quando uma filosofia deve se desenvolver, mas não encontra naquele lugar o ambiente propício e as pessoas capazes de dar seguimento. Então, se não serve ali, vai para outro lugar. E se o Brasil fracassasse, vamos dizer assim, se as religiões tradicionais tivessem capacidade de sufocar o espiritismo aqui no Brasil, ele teria se manifestado em outros lugares. Porque a verdade, na verdade, ela vai se manifestar por si só. Sim, porque é um país eminentemente católico, essencialmente católico, né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, ali a base protestante, a base evangélica é muito forte. Se fosse no Oriente, por exemplo, uma mentalidade diferente, não teria condições. Na África, com todas as suas limitações sociais, intelectuais, né, de formação de grandes pensadores, também não teria florescido. Então, na verdade, assim, mais uma vez, né, desculpem a redundância, a verdade ela é como a água. Ela não pode ser represada. Se você represa ela num ponto, ela transborda e segue outro caminho. E assim a gente vai seguindo, né? Então, é importante a gente conhecer esse aspecto histórico. Porque enquanto alguma coisa acontece de importante num lugar, em outros lugares outras coisas estão acontecendo também. Como eu falei para vocês, para a gente poder concluir esse raciocínio. Se lá na Europa a doutrina espírita estava se desenvolvendo, paralela a grandes descobertas científicas, a linhas filosóficas como o positivismo, revoluções, mudanças de pensamento, como acontecia, por exemplo, no próprio anarquismo que acontecia naquela época, outros pensadores, a indústria se modificando, leis trabalhistas. Aqui no Brasil nós tínhamos fazendas de café, escravidão, revoltas contra o império. Olha só, tudo acontecendo. Nos Estados Unidos, ali aquele conflito entre ingleses, franceses, para elaborar ali os países que se tornariam os Estados Unidos e o Canadá. Lá na Europa, lá na Índia, na Índia nós tínhamos ali a colonização, lá na China, no Japão, em cada lugar estava acontecendo alguma coisa. É que a nossa visão histórica do mundo ela é muito limitada aos fatos mais importantes. Mas o mundo não deixa de girar enquanto o Brasil estava ali tendo escravos. O mundo não deixa de girar enquanto enquanto as artes, o Renascimento acontecia na Europa. Leonardo da Vinci, enquanto pintava ali a Mona Lisa, o mundo não parou de girar. As coisas continuavam acontecendo. Então, quando a gente começa a fazer essa comparação, dá para a gente entender de que forma que tudo vai acontecendo, vai se mexendo, vai se encaixando, se ajustando às necessidades evolutivas do nosso planeta. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Mais uma vez,